E aí, pessoal, tudo tranquilo? Dando continuidade aqui à nossa aula de projeto de banco de dados. Nesse vídeo nós vamos ver a parte dos atributos das cardinalidades mínimas e máximas. De acordo com o levantamento de requisitos sobre o mercadinho do Leandro, ele disse para a gente que ele gostaria de armazenar as informações do cliente, produto e vendas. Dos clientes, ele quer armazenar o código do cliente, o nome e o CPF. Do produto, o código, descrição, estoque inicial, estoque atual, preço de compra e o preço de venda. E da venda, o código, o nome do cliente, o produto e a data da compra. Essas informações aqui que o Leandro gostaria de armazenar no banco de dados são as características das entidades. É isso que nós chamamos então de atributos. Então a entidade cliente, quando a gente for fazer a modelagem daqui a pouco, ela vai ter o código, vai ter um nome e vai ter um CPF. Já a entidade produto, ela vai ter o código, a descrição do produto, o estoque inicial, o estoque atual, o preço de compra e o preço de venda. Já a entidade venda, ela terá o código, o cliente, o produto e a data da compra. Aí eu tenho que ficar atento, porque além dessas informações aqui, que estão de forma explícita para a gente, dá para a gente identificar de cara aqui quem são as entidades e os atributos, tem outras informações aqui, ó, que são, né, os detalhes ali de como vai funcionar o sistema, tá? Aí aqui a gente já vai identificar algumas outras entidades, o que vai fazer com que o diagrama cresça e fica da forma como nós vimos no vídeo anterior, tá? Inclusive, se você está assistindo esse vídeo agora, é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo e não está sabendo do que a gente está falando, você deve assistir o primeiro vídeo, né, de projeto de banco de dados, o vídeo 1, onde eu estou falando sobre levantamento de requisitos e estou dando início ao projeto conceitual. Bacana? Já aproveito aí para te pedir para se inscrever aí no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos aí essa aula. Esse é o diagrama do vídeo 1. Observa que esse diagrama ele tem apenas as entidades. Eu tenho a entidade cliente, compra, item e produto. Nós vamos ver agora na real como é que a gente cria o diagrama de entidade de relacionamento. E aí nesse diagrama nós já vamos ver como é que a gente adiciona os atributos, tá bom? Para fazer esse diagrama, não sei se vocês observaram, no vídeo 1 já tinha isso aqui. Eu deixei esse título aqui, ó. Esse aqui é o BR Modelo. É o programa que eu utilizo para fazer o diagrama de entidade e relacionamento, tá? Ele é de graça, você faz o download, só basta pesquisar lá no Google lá, BR Modelo Download. E aí você baixa esse cara, não precisa instalar, ele é só um executável. E aí você executa e cria esse diagrama, tá? Eu vou mostrar como é que faz esse cara aqui, como é que faz esse diagrama. Bom, pessoal, eu já estou com o meu BR Modelo aberto, ele tem essa interface, é muito simples esse programa, tá? Aqui em cima eu tenho os elementos que eu posso utilizar para construir o meu diagrama. E o primeiro elemento que nós vamos colocar aqui são as entidades. Então, para isso, eu vou apenas pegar aqui o PowerPoint. De vez em quando eu vou ficar alternando, que é só para a gente ler e saber o que a gente vai colocar lá. Então eu vou colocar a entidade cliente, a entidade produto e a entidade venda. Mas também vou ficar atento a isso aqui, ó, tá? Que é a maneira como o sistema vai se comportar, beleza? Então eu vou criar aqui a entidade cliente, produto e venda a princípio, tá? A entidade, ela é nesse botão. Eu vou dar um clique aqui e vou selecionar aqui, ó, a entidade. Aí eu dou um clique nessa figura. Do lado direito aqui, ó, eu tenho o nome. Aí eu clico aqui e vou colocar assim, ó, cliente. Pressiono a tecla Enter. E aí ele altera aqui o nome do cliente, o nome da entidade, ó. Então eu já tenho a minha primeira entidade aqui, que é a entidade cliente. Vou voltar aqui nesse botão e vou botar uma outra entidade. Seleciono, né, eu clico nessa entidade. Aí venho aqui do lado direito para alterar o nome. Basta eu dar um clique aqui nessa caixinha de texto e aí eu posso colocar o nome produto, por exemplo. Já tenho agora a entidade produto. Vou criar uma nova entidade
chamada de venda. Só que aqui embaixo ele está falando assim, ó, um cliente pode realizar várias compras, mas cada compra pertence apenas a um cliente. Então nós vamos só trocar esse nome aqui de venda para compra. E aí nós vamos montar esse relacionamento aqui, tá? Então eu vou utilizar essa figura. Eu clico aqui e clico aqui, ó, e aí ele já trouxe o relacionamento. E aí eu vou dar um nome para esse relacionamento. Vou falar assim, ó, o cliente ele faz uma compra. Então eu vou botar aqui faz compra. A compra é feita por um cliente. Vou voltar aqui no slide. Você vai ficar sempre alternando isso aí, tá? Mas cada compra pertence apenas a um cliente. Ou seja, sempre que o cliente realiza uma compra, existe a necessidade de realizar o registro da compra, pois é a compra que é associada aos itens. Opa, então ó, a compra é associada aos itens. Aí eu observo que tem aqui ó, um tal de itens. Ó. Eu vou botar aqui de negrito aquilo que a gente foi identificando, tá? Então identificamos aqui, né, na historinha dele, né, o cliente, a compra e agora tem itens. Ó. Então eu vou voltar lá e vou criar uma entidade chamada de itens. Entidade item. E ele fala que o item ele tem uma relação com compra. Observa aqui, ó. Pois é a compra que é associada aos itens. Então eu vou pegar e vou ligar aqui, ó, compra com item. Aqui, como é que eu faço aqui para fazer esse relacionamento? Eu dou um clique nesse objeto, aí eu clico numa entidade e depois eu clico na outra. E aí ele faz isso aqui, tá? Então a compra possui itens, né? Então a compra possui itens, tá? E os itens possuem produto. Então o item, ó, cliquei aqui, observe que ele está trazendo aqui no mouse, né? Aí eu vou clicar em item, agora eu vou dar um clique em produto. O item tem produto. Legal? Isso aqui já está igual aquele diagrama lá que eu finalizei a aula do vídeo 1. O que está faltando agora? Está faltando adicionar aqui os atributos, tá? Então vamos voltar aqui no slide. O cliente tem código, nome e CPF. Então tem três atributos aqui a princípio, tá? Isso não significa, pessoal, que lá no banco de dados terá apenas esses três campos verdadeiramente, tá? É importante deixar claro que aqui no diagrama de entidade de relacionamento, nesse diagrama, ele não precisa ter todas as informações que vão ter lá no banco de dados a respeito de atributos, tá? Ele precisa ser um trabalho enxuto, limpo, de fácil entendimento, tá? Principalmente para o teu cliente lá que tu vai explicar isso para ele. Então aqui não precisa ter, por exemplo, nesse momento não precisaria você colocar qual é o endereço do cliente, a rua, o bairro, o CEP, o telefone, o e-mail. Mesmo que o cliente vá ter essas informações lá no futuro, isso você vai fazer num outro momento. Lá no modelo lógico, por exemplo, é interessante você colocar. Mas aqui no diagrama de entidade de relacionamento, não. Você poderia nem colocar esses atributos aqui, tá? Você poderia finalizar do jeito que está aqui, apenas fazendo os ajustes corretos das cardinalidades. Mas eu vou colocar os atributos, pelo menos alguns aqui, só para você ver como é que a gente coloca, tá? Não vou colocar em todos, vou colocar só na tabela cliente e na tabela compra, tá? Para você ver como é que é. E aí fica como exercício você colocar os atributos, ou os possíveis atributos, para a entidade item e entidade produto aqui, tá bom? Então, os atributos, eles estão aqui, ó. Eu tenho aqui um botão chamado de atributo. Eu vou dar um clique nesse botão. Aí eu tenho aqui, ó, atributo, atributo identificador, multivalorado, composto e opcional. O código, ele é um atributo identificador. Por quê? Porque ele é um atributo que vai identificar de forma única cada registro naquela entidade, tá? Cada ocorrência naquela entidade. Então, esse cara aqui vai ser o código. Todo atributo identificador ele é representado por essa bolinha pintada, tá? Pode ser azul, preta, vermelha, amarela, não importa. Ela é pintada de alguma cor, tá bom? Agora eu vou botar um atributo comum, simples, chamado de nome. Você pode clicar e arrastar, tá bom? Aí eu vou colocar aqui nome. E por último, o CPF desse cliente, tá? Vou botar aqui CPF.
Deu para entender qual é a parada? Isso aqui é atributo, tá? Então, o nosso cliente ele vai ter um código, vai ter nome, vai ter CPF, mas pode ter também outras informações que não precisam, né, não é obrigatório você colocar aí. A não ser que você vá fazer um trabalho acadêmico ou algum projeto onde esteja explícito lá, coloque todos os atributos informados no estudo de caso. Aí você vai colocar, pô, tá? Mas não é obrigatório não, porque a ideia aqui é deixar o mais simples possível, no sentido de que quando você for explicar esse diagrama, quem for ver consiga entender, tá? Aí eu vou colocar agora o atributo aqui do produto. Deixa eu dar uma olhada o que tem lá de atributo. O produto... Não, o produto eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu vou fazer aqui o código da venda, o cliente, o produto e a data da compra. Então eu vou pegar aqui um atributo identificador e vou botar para aqui na entidade compra, né? Então vai ser o atributo código. Vou botar aqui o cliente, tá? Vou colocar aqui a data, né, da compra, não é isso? Data compra. Vou botar assim, data underline compra. Cliente e o produto. Pronto, é isso aqui que tem lá, tá? É assim que está lá. Então, esse aqui seria o diagrama, né? Se a gente fosse parar por aqui, estaria tranquilo, tá? Nas demais entidades, na entidade item, produto, você vai colocar aí os possíveis atributos, tá bom? Para a entidade item. Produto já tem, né, informado o que é, quais são os atributos de produto, você vai verificar aí para item o que seria um atributo aí que pudesse estar se encaixando na entidade item, tá? Isso é atributo. Bom, aqui nós vamos falar sobre as cardinalidades. As cardinalidades elas podem ser cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima. Cardinalidade mínima, eu tenho ali 0 quando for opcional e 1 quando for obrigatório. Tá? Por enquanto, nós vamos trabalhar aqui na cardinalidade mínima. Vamos ver um exemplo aqui de cardinalidade mínima. Bom, nesse diagrama, a cardinalidade mínima ela está nesse valor aqui entre parênteses. Então, a cardinalidade aqui mínima ela é representada pelo valor 0. Eu não tenho cardinalidade mínima n, tá? Eu só tenho cardinalidade mínima 0 ou 1. Então, só para tentar exemplificar isso aqui, esse cara está da seguinte forma. Vou botar bem aqui, tá? Só para trazer aqui essa parte aqui, ó. Então, tá assim, ó, 0,n. Estou analisando isso aqui, tá? 0 é a cardinalidade mínima. N é a cardinalidade máxima. Nós vamos tentar entender somente cardinalidade mínima, tá? Esqueçam aí esse N por enquanto. Como é que eu sei que aquilo ali é a cardinalidade mínima? Porque a cardinalidade mínima sempre ela estará ao lado esquerdo da vírgula, tá? Então é esse cara aqui, ó, ao lado esquerdo da vírgula. O que está do lado direito da vírgula é cardinalidade máxima. Então, é assim, para você definir a cardinalidade mínima ou máxima, você tem que ler e entender esse enunciado aqui, ó. E muitas das vezes, né, só lendo ali o texto que você transcreveu de uma gravação, durante uma conversa que você teve com o cliente, não vai ser o suficiente. Você vai ter que perguntar para o seu cliente. Então, por exemplo, vamos supor que você perguntasse assim para ele, Leandro, o cliente ele é obrigado a comprar no teu supermercado? Ele é obrigado a comprar no teu supermercado? Aí ele ia te responder assim, não é obrigado. Então, se ele não é obrigado, o cliente, ó, ele não é obrigado a fazer compra. Se ele não é obrigado,
significa então que a cardinalidade mínima é zero. É por isso que aqui está zero. Ó. Então, o cliente ele pode ou não comprar. É uma opção dele, tá bom? Embora ele tenha um cadastro lá, fez o cadastro lá no teu supermercado, na tua loja, mas o fato dele ter o cadastro não significa que ele é obrigado a estar comprando. É por isso que aqui a cardinalidade mínima então fica zero. Deu para entender? Essa é a ideia, tá? Então o cliente ele faz, né, compra, mas ele não é obrigado, é opcional, por isso que está zero aí, beleza? Quando eu quero analisar a cardinalidade mínima de uma entidade, eu tenho que olhar para o outro lado, para outra entidade, tá? Eu olho para outra entidade. Então a cardinalidade de cliente está desse lado aqui, ó, do lado da compra. Ó. Essa informação aqui, ela é referente a essa entidade chamada de cliente. Então o cliente faz ou não, tá? Por isso que é zero. É opcional. Então, um cliente pode realizar várias compras, tá? Mas cada compra pertence apenas a um cliente. Ou seja, sempre que o cliente passa no caixa, primeiro existe a necessidade de realizar o registro da compra. Ó, então, vamos lá. A compra, para ela acontecer, ela precisa ter um cliente. Então, significa o seguinte, eu não tenho a opção, né, ou não, de uma compra ter ou não um cliente. Toda compra no supermercado vai ter que ter um cliente. Se toda compra tem que ter um cliente, então essa cardinalidade mínima aqui ela é obrigatória. Aí eu posso mudar aqui, ó, tá? Eu vou dizer, olha, ela é obrigatória. Se ela é obrigatória, então o obrigatório aqui é 1, tá? Olha só, 1 significa que é obrigatório. Beleza aí? Então eu já ajustei, ó, 1. Observem que eu não estou analisando a máxima, por isso que ficou N ainda aí, tá? Não vou mexer nisso agora. Beleza? O que a gente precisa entender é a questão da obrigatoriedade ou não de algo acontecer, tá? Olha só, toda compra obrigatoriamente precisa ter um item relacionado a ela, ou seja, quando o cara vai no caixa, para ele ter algo para comprar, precisa ter lá algum item, precisa ser registrado algum item. Ora, precisa, né? Eu só posso realizar uma compra, só posso ter um registro de compra se eu tiver o registro do item. Então, a compra, ela possui item. Então, é obrigatório ter um item na compra. Tá? Não tem como ter uma compra sem item, beleza? E todo item, ele pertence a uma compra. Então, eu tenho que ajustar também aqui a obrigatoriedade disso, tá? Então, eu vou ajustar aqui, ó, né, a obrigatoriedade do item ter produto. O produto, ele pertence a um item, obrigatoriamente um produto tem que pertencer a um item, tá? Então, o produto vai pertencer a um item. Legal. Aqui está ok, tá? Então, nesse momento é o seguinte, é entender que cardinalidade mínima 0 significa que aquela relação ali, aquela situação pode ou não acontecer, ela é uma situação opcional. E cardinalidade mínima 1 significa que é obrigatório acontecer, tá? Tem que ter essa relação das ocorrências aí. Isso é cardinalidade mínima. Vamos tentar entender a cardinalidade máxima. A cardinalidade máxima ela está ao lado direito da vírgula. E ela tem essas possibilidades. 1 significa que só vai acontecer aquilo uma vez, né? Só pode acontecer uma vez aquela situação. E N pode acontecer várias vezes, tá bom? Eu posso ter várias repetições ou vários relacionamentos entre as ocorrências das entidades. Bora ver aqui os exemplos, tá? Olha só, analisando aqui o cliente em relação à compra, tá? Um cliente, ele pode fazer quantas compras no supermercado? Ele pode fazer várias compras. Se ele pode fazer várias compras, então a cardinalidade máxima para esse cliente é N. Então aqui já está certinho, ó. Agora a leitura ficaria assim, ó. O cliente, ele faz várias compras, inclusive nenhuma, tá? Ele pode não fazer nenhuma compra. Legal? A compra, ela é feita por quantos clientes? A compra, ela só pode ser feita por um cliente, lembra? Olha só. A compra pertence apenas a um cliente. Ele está falando aqui, ó, um cliente. Se a compra pertence a somente um cliente,
Então, eu vou mudar aqui, ó. Tem que ser 1,1. Do lado esquerdo a gente já tinha definido a cardinalidade mínima. Agora do lado direito da vírgula a gente está definindo a cardinalidade máxima, tá? Agora vamos fazer aqui a cardinalidade máxima da compra em relação ao item. Uma compra, ela pode ter quantos itens associados? Vários itens, tá? Vários itens. Um item, ele pode pertencer a quantas compras? Somente uma compra, não é isso? Então aqui eu tenho que alterar, ó. O item, ele pertence somente a uma compra, tá? A uma compra. Um item, ele pode ter quantos produtos associados? Somente quantos produtos um item pode ter? Só um, né? Mas um produto ele pode fazer parte de quantos itens? O produto pode fazer parte de vários itens, tá? Ou seja, a mulher lá no caixa lá pode registrar o feijão 10 vezes lá. Feijão, feijão, feijão. Aí vai aparecer item lá. Item 1, feijão. Item 2, feijão. Item 3, feijão. Tá? Então, o nosso diagrama ele ficaria assim, ó, finalizado. Tá? É claro que ficou tarefa para casa, para vocês, colocar aqui os atributos de item e de produto. Beleza? Então, é isso. Isso aqui finaliza o nosso projeto conceitual. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, coloca aí também, que vai ser sempre bem-vinda, beleza? Não vão deixar de acompanhar essas aulas, porque no próximo nós vamos fazer o projeto lógico, beleza? Onde nós vamos ver lá como é que vai ficar agora as nossas tabelinhas aí em relação a esse projeto conceitual, beleza, pessoal? Valeu, até a próxima, hein?